Olá, pessoal! Hoje nós vamos ver um pouquinho da distância entre dois pontos, tá? Olha lá, primeiro caso. No primeiro caso, os meus dois pontos estão paralelo ao eixo X, né? Ele tem essa distância aqui exatamente. E eu quero saber quanto que vale essa distância. Nesse caso aqui, é só fazer x2 menos x1, né? Então, a distância de dois pontos, de distância do ponto A, que é esse aqui que eu vou chamar, e do ponto B, vai ser igual a x2 menos x1. Na prática, se x1 é 3 e x2 é 8, então, a distância de A até B vai ser 8 menos 3. Então, a distância de A até B vai ser 5. Certo? No segundo caso, daí é inverso. Os meus pontos vão estar paralelo ao eixo Y. Exatamente aqui. E é essa a distância que eu quero. Mas o cálculo é igual o primeiro lá do X. Então, a distância de A até B vai ser exatamente igual a y2 menos y1. Se aqui for 7 e aqui for 2, então nós temos que fazer 7 menos 2. E a distância de A até B vai ser exatamente 5. No terceiro caso, daí ele vai mudar só um pouquinho. No terceiro caso, vocês podem observar que os meus dois pontos, olha aqui, ó, os meus dois pontos, eles ficaram inclinadinhos dessa forma aqui, ó. Se você observar, eu tenho uma distância aqui e aqui, que são os meus dois casos anteriores, ó, y menos y e x menos x. E se a gente fechar bem certinho esse triângulo aqui, nós vamos ter um triângulo retângulo que vai me dar o teorema de Pitágoras. Então, para mim calcular a distância desse ponto A e desse ponto B, nós temos que utilizar x2 menos x1 elevado ao quadrado, mais y2 menos y1 elevado ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. E esse é o teorema de Pitágoras. Vamos lá, na prática aqui, ó. Tem o ponto A, que vale 3 e 8. Tem o ponto B, que vale 2 e 5. E eu quero saber a distância entre esses dois pontos. É só a gente analisar. Olha aqui, ó. Esse é x1 e esse é y1. Esse é x2 e esse y2. Aplicando na fórmula, distância de A até B é igual a raiz de x2 menos x1 elevado ao quadrado, mais y2 menos y1 elevado ao quadrado. Quem que é x2? x2 é 2. 2 menos o 3, que é o x1. Ele elevado ao quadrado. Mais y2. Quem é y2? É o 5. 5 menos o 8, elevado ao quadrado. E isso tudo dentro da raiz. Continuando, vou fazer aqui dentro. 2 menos 3, eu vou ter que menos 1 elevado ao quadrado. Mais 5 menos 8, menos 3, elevado ao quadrado. Distância de A até B vai ser, tudo isso aqui dentro da raiz, não pode esquecer. Menos 1 ao quadrado é 1, mais menos 3 ao quadrado é 9. 1 mais 9, 10. Então, a distância de A até B vai ser exatamente raiz de 10.